Glória a Deus, glória a Deus. Hoje é com muita honra que eu quero falar para vocês que eu sou o pregador dessa noite. Amém? Você crê que Deus fez isso tudo porque tinha algo a te entregar? Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque hoje o som estava muito bom. Nós estávamos passando o som parecia que estava nas alturas. De repente Deus pega assim e faz assim, ó. Opa, não é do seu jeito, é do meu jeito. E de fato o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É quando nós estamos totalmente dependentes dele, que ele vem e faz algo sobrenatural. Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus porque nós queremos levar tudo no nosso braço, na força do nosso entendimento. Amém? Amém, glória a Deus. Então feche teus olhos nesse momento, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te entregamos, Senhor, essa palavra, Senhor, nessa noite. Que essa palavra que será pregada, será ministrada aqui, Senhor, venha alcançar corações. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Totalmente dependente de Ti, Senhor. Tem misericórdia de mim. Que o Senhor possa fluir através de mim, Senhor, nessa noite. Usa-me, Senhor, usa-me, se esse é o meu desejo. E nós vamos ver vidas sendo transformadas através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Será que dá para botar a imagem aí? Deu? Não deu? Sim, não? Lucas? Não? Até nisso, tá vendo? Tinha preparado a imagem da inteligência artificial para você nessa noite. Até nisso Deus não queria que eu mostrasse. Mas em nome de Jesus. Mas essa palavra, ele vai entrar no teu coração. Amém? E o tema dessa palavra é assim, ó. Filho de Num. Fala assim, vira para o teu irmão e fala assim, filho de Num. Filho de Num. Quem é você? Quem é você, filho de Num? Desculpa. Oséias ou Josué? Mais uma vez, vira para ele, filho de Num. Filho de Num. Quem é você? Oséias ou Josué? De repente para você isso não está fazendo sentido nenhum, né? Você está me xingando, filho de Num. Mas você vai entender esse contexto. E você vai ver o que Deus vai falar na sua vida. Eu creio que Deus hoje nessa noite vai transformar mentes para a honra e glória do Senhor, amém? Toda mente escravizada vai cair por terra, nós profetizamos isso. Deus preparou um ambiente, Deus preparou algo. Eu creio que Deus quebrou resistências nessa noite. O louvor que aconteceu aqui não foi à toa. Deus tinha um propósito, um plano. Talvez se nós tivéssemos tudo que nós fizemos aqui, ia ser maravilhoso, talvez não ia alcançar aquele lugar no teu coração, não ia quebrantar, não ia transformar o ambiente do teu coração. Mas eu quero contar essa história para você. Num era um homem, um israelita, e esse israelita, nós estamos falando lá no Êxodo, onde o povo de Israel estava aprisionado no Egito. Já passavam-se 400 anos, eles eram escravos. E Num era um homem escravo naquele período. E ele tinha um filho chamado Oséias. E quando você pensa numa criança que nasce nesse contexto, era um menino que nasceu escravo, que estava predestinado a ser escravo, porque quem nascia escravo, morria escravo. Eram 400 anos de escravidão. Entrava gerações, saíam gerações, e era o mesmo cenário, escravo, escravo, escravo. E Oséias de repente nasce nesse contexto, um menino com um destino, escravo, escravo. E de repente acontece algo sobrenatural, Deus levanta um homem chamado Moisés, e se cumpriu a promessa de libertar o povo. Você conhece essa história? Você conhece essa história? E vem as pragas, e Moisés liberta o povo, e o povo atravessa o mar. Você sabe essa história. De repente começa a ver os amalequitas, e Moisés sobe no monte, e Oséias vai lá, vai guerrear. Enquanto Moisés mantinha os seus braços abertos, o povo de Israel prevalecia. Daqui a pouco chega num lugar chamado Monte Sinai, e Deus dá uma direção a Moisés,
E Moisés sobe, pega Oséias e vamos subir o Monte Sinai, Oséias. E no meio do caminho, Oséias fica, Moisés entra na presença, a nuvem da presença desce. E ele fica ali durante 40 dias dentro daquela presença. E Josué do lado de fora aguardando, enquanto o povo se perdia. Amém? Esse é o contexto de Oséias. Nasceu escravo, predestinado a ser escravo, mas que de repente Deus muda a história de Oséias. De Oséias para Josué, a mudança que começa no nome. Oséias significa salvação. E era muito comum naquela época, né? As pessoas tinham uma promessa que viria o libertador. Então as pessoas colocavam o nome dos seus filhos como se fosse um nome profético. Ah, vai ser o Salvador, o Libertador e tal. E Oséias não era diferente. Oséias significa salvação. Mas tem um detalhe. Era salvação na força humana. E de repente olha o que acontece. Vamos lá para o versículo Números 13, 16. Dá para botar ou não? Não dá, hoje nós estamos sem. Mas em Números, foi? Ah, tá, Números. Antes desse versículo, aparece a listagem dos homens que Moisés separa para espiar a terra prometida. Eles tinham uma promessa, que eles conquistariam uma terra que emanava leite e mel. E de repente, Moisés separa 12 espias e vem enumerando. E sempre trazia o nome do pai, para ver a terra prometida. Mas acontece um movimento muito importante nesse momento. Vamos ler juntos. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra, que estavam no versículo anterior. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num. Para quê? Josué. E aí muda tudo, meu querido. Muda tudo. Josué, eu não sei se minha pronúncia do hebraico vai ser... Cadê o Jaime? Não está aí, né? Então eu posso falar. Então, e Josué no hebraico significa Yehoshua, que significa o Senhor é salvação. Então Oséias significava salvação na força do homem. E de repente Moisés muda o nome dele para Josué, que significa o Senhor é a salvação. O que Deus estava dizendo naquele momento? Que não é sobre você fazer, é sobre o que eu posso fazer através de você. Não é o que a gente pode fazer, mas é o que o Senhor pode fazer através de nós. Você não entra na promessa tentando provar que merece. Você entra quando entende o que Deus diz sobre você. A identidade, ela molda a sua mentalidade. E a sua mentalidade define o seu destino. A sua mentalidade, ela vai dizer para onde você vai. E para que isso aconteça, você precisa entender a sua identidade. Quem você é. Como eu comecei falando sobre Oséias. E qual era a característica e qual era o destino de Oséias. Era ser escravo. Porque isso era o que acontecia. Mas nesse momento... existe uma quebra de identidade, uma mudança de identidade. E muitas vezes para a gente acessar algo em Deus, nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender a nossa identidade. Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor vai revelar a tua identidade. Se você tem estado com os seus olhos embaralhados, Deus vai revelar a você a sua identidade. Quem você é. Naquele momento, Oséias significava salvação na força do homem. Um menino fadado a ser escravo. Mas de repente Moisés tem uma visão de Deus e fala assim, não. Engraçado que ele não mudou o nome de ninguém, só mudou o nome de Oséias. Porque existia uma promessa. Mas não era na força dele. Josué significa o Senhor é salvação. A salvação vem do Senhor. Amém? A mente escrava só vê gigante. Mas a mente renovada vê promessa. E é interessante que Moisés manda 12 espias espiarem a terra. E aqueles homens ficam 40 dias espiando a terra. Eles trazem leite, eles trazem mel.
e era tudo aquela promessa, mas os olhos deles de escravos enxergaram o que? Gigante, gigante. Mas a mente renovada, ela enxerga a promessa. Enquanto os espias diziam: nós somos como gafanhotos, Josué e Caleb diziam: se o Senhor se agrada de nós, Ele nos dará essa terra. Como está a sua mente hoje? Você tem uma mente de escravo, ou você tem a mente de alguém que é livre? Porque era disso que se tratava naqueles momentos. Você imagina o povo que viveu no mar, que viveu no deserto, durante 40 anos, gerações após gerações, ouvindo uma promessa que Deus tinha, que Deus mandaria um libertador, e nada acontecia, ano passa ano, e nada acontece. De repente Deus manda um libertador, de repente Deus manda as pragas, de repente o faraó liberta o povo, e as pessoas estavam vendo aquilo. De repente se vê contra o mar, Deus abre o mar, Deus manda uma coluna de fogo de noite por causa do frio, Deus manda uma nuvem durante o dia, Deus manda um maná, e Deus faz tantos milagres, tantas maravilhas. E o povo que viu isso tudo, quando Moisés sobe o monte e fica 40 dias, eles levantam um bezerro de ouro. E aí tem uma chave poderosa para eu entregar para você, meu querido, nessa noite. Quando um coração se distancia da presença de Deus, a memória também se apaga. Se você não mantiver o seu coração aceso, aquilo que você viveu com Deus vai se apagar da tua história, da sua mente. Porque a nossa mente, ela é muito limitada. Nós podemos viver algo sobrenatural com Deus hoje, mas se você não alimentar a chama no teu coração, daqui a um mês você já esquece do que Deus fez hoje. E quando se levanta uma dificuldade, você esquece tudo aquilo que Deus fez. E muitas vezes nós julgamos o povo de Israel naquele momento, mas nós faríamos o mesmo. Todos sabem aqui da dificuldade que nós passamos com o nosso sobrinho, 2 anos, lutando contra um câncer, uma leucemia rara e grave. E muitas vezes eu estava nesse altar, muitas vezes, e as pessoas perguntavam assim: por que você está aqui, como é que você consegue? E eu falava assim: porque eu preciso. Não é o altar que precisa de mim, sou eu que preciso do altar. Porque quando eu estou aqui, a minha fé é fortalecida. Se eu andar sozinho, eu fico igual o povo do Egito, o povo de Israel, naquele deserto. Eu esqueço do que Deus fez. Quando o coração se distancia, a memória também apaga. E muitas vezes nós, como famílias aqui, eu fui criado no Evangelho, irmão. Eu ouvi muita coisa, eu vivenciei muita coisa, eu conheço bastante coisa da Bíblia, não vou te negar. Mas quando se levanta uma dificuldade, a primeira coisa que o inimigo vê, ele dá um murro na tua fé e joga você no chão. E você esquece completamente daquelas promessas que Deus tem para você. É por isso que Jeremias, no livro de Lamentações 3, número 20, Jeremias estava em lamentações, era lamento. Israel tinha sido assolada. E sendo sincero, Lamentações é um livro chato, é um livro de lamento, de murmúrio, de derrota. Mas quando chega no versículo 20, Jeremias se levanta e fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. É uma virada de chave, é trazer à memória. E Josué também não foi diferente. Bota versículo Êxodo 33, 11. Olha essa chave que Josué traz para a gente. Vamos lá? Olha o que acontecia. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversava com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém Josué, filho de Num, o moço que era o auxiliar de Moisés nessa ocasião, ficava na tenda, ficava na promessa.
ficava na presença. Ele não entrava no meio do arraial para ser contaminado com aquele pensamento, aquela mentalidade escravizada. E por muitas vezes você via que Josué ficava na promessa. Muitas vezes quando Deus visitava Moisés, Josué estava junto. Josué vivenciava a promessa de Deus, vivenciava a conversa de Moisés com Deus. Josué, filho de Num, servo de Moisés, não se afastava da presença. Enquanto o povo murmurava lá fora, Josué estava sendo curado por dentro, na sua identidade. Enquanto Josué estava na presença do seu Deus, ao lado de Moisés, a identidade dele ia sendo moldada. Aquela identidade de escravo ia sendo deixada para trás. Ele não foi moldado apenas por Moisés, mas pela presença de Deus. A tenda é o lugar onde Deus falava. O velho homem, ele era desconstruído dentro da tenda. A mente dele era renovada. E a identidade era alinhada com os céus. A tenda é onde você para de ouvir as vozes dos traumas e começa a ouvir a voz do teu Pai. Eu não sei o que tem te impedido nessa noite. Muitas vezes, muitas vozes falam aos nossos ouvidos. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você passou, eu não sei quais são os seus traumas, mas eu creio que na presença do seu Deus, a sua nova identidade é gerada, o seu coração é transformado, é na presença de Deus. Josué estava na tenda, ao invés do murmúrio, e ali ele pôde moldar a sua nova identidade, não mais escravo, mas sim de um homem de Deus, de um libertador. Mas para que você atinja isso, você precisa ter uma nova postura. E às vezes isso não é fácil. Muitas vezes nós precisamos deixar o nosso eu. E mudar de postura às vezes não é fácil. Mas eu creio que Deus tem algo a derramar sobre a sua vida nessa noite. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria ler o último versículo. Penúltimo, na verdade. Mas eu queria fazer algo diferente. Nós estamos num outro contexto agora. Josué não é mais aquele auxiliar de Moisés. Josué agora é o sucessor de Moisés. É o escolhido por Deus. Aquela nova identidade começa a fazer sentido. Moisés morre. E agora é o chamado de Josué conduzir o povo à terra prometida. E Deus dá uma direção para Josué. E eu queria que você desse a mão para o seu irmão que está do seu lado. Nós vamos ler esse versículo juntos. E eu queria que muitas vezes quando fala povo de Israel, você colocasse o teu nome. Que você estivesse realmente tomando posse do que Deus falou para Josué, para a sua vida. Isso é um ato profético, gente. Ato profético é aquilo que a gente faz no natural, mas que repercute no sobrenatural. Parece coisa de maluco, mas não é. É você ativando a sua fé, é você tomando posse da sua identidade. Identidade de filho, herdeiro, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Quais são as vozes que você tem ouvido? O que tem moldado a sua identidade? Deixa o Senhor trocar o teu nome nessa noite. Deixa o Senhor trocar o teu nome, as tuas vestes nesse momento. Coloca Josué 1:9. Aleluia. Esse é o versículo 1? Não, versículo 1, vai desde o 1. Isso. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, quem era? Chamado Josué, filho de Num, passa. O meu servo Moisés está morto. Agora, você e todo o povo de Israel, se prepare. Olha o que Deus está falando para você, se prepare.
para atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão significava o quê? A partir do Rio Jordão, era o cumprir da promessa, era o fim do deserto. Era o fim do deserto. Atravessar o Jordão significa você pisou na terra prometida. E antes de pisar a terra prometida, Moisés morre. E Josué assume. E o Senhor fala: se preparem para atravessar o rio. Quem é que vai atravessar o rio? Toma posse aí, meu irmão. Vai tomando posse, começa a falar, começa a declarar: eu vou atravessar o rio, aquilo que Deus me prometeu, eu vou atravessar o rio. O rio significa isso, o Rio Jordão significa: eu tomo posse da terra, eu piso na terra. Vai ter gigante, mas o meu Deus é comigo. Vai ter muralha, mas o meu Deus é comigo. Ei, acorda, igreja! Se prepare para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vos dar a vocês. Toma posse, igreja. Como disse a Moisés: eu lhe darei toda a terra que pisarem. Receba isso aí, igreja. Vamos lá, vamos repetir comigo. Como disse a Moisés: eu lhe darei toda a terra que pisarem. Vai, passa. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, deserto, e ao norte, os montes do Líbano, a leste, grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Ou seja, eles não estavam entrando numa terra vazia, era numa terra que já está habitada. Ou seja, a luta não acabou, mas a promessa de Deus está sobre a sua vida. Mesmo você entrando em luta, você está pisando naquilo que Deus te deu. Seja forte, corajoso. Vamos. Você nunca será derrotado. Recebe isso. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos seus antepassados. Vai. Seja forte e muito corajoso. Vira para o teu irmão e fala assim: seja forte, seja forte. Seja uma boca profética para a vida dele. Fala assim: seja forte, seja corajoso. Tome cuidado. E viva de... Olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Existe algo, uma chave aqui nesse versículo. Vamos lá. Tome cuidado. Ou seja, por mais que Deus esteja te colocando na promessa, Ele te dá um alerta: tome cuidado, porque Ele sabe que o teu coração, o meu coração é enganoso. Ele sabe que o meu coração e o seu coração é enganoso. Então Ele fala: tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar por onde andar. Ou seja, existe um livro, existe um manual de vida para nós, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Não se desvie da palavra. Tome cuidado. Não se desvie. Essa promessa é para mim e para você, igreja. E se fizer isso, tudo que eu correrá bem, e você terá sucesso. Vamos que não acabou. Agora é o último para fechar, hein? Vamos falar. Lembre-se da minha ordem. Vamos lá junto, igreja. Seja forte e corajoso. É isso que Deus está te falando hoje. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Aplauda Ele, igreja. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós estamos aqui para ser uma voz profética sobre a sua vida. Eu não sei quais são as suas outras experiências, se você teve algum problema numa igreja anterior, se você tem problema com o pastor, não me interessa isso. O meu papel aqui é ser voz de Deus para a sua vida. E que essa promessa se cumpra, porque essa é a promessa que Deus tem para mim, para você. E por que a gente não toma posse? Porque muitas vezes nossa mente está escravizada. Muitas vezes o povo de Israel estava livre no deserto, é verdade, porque não creram. O Senhor mandava o maná todo dia de manhã, provisão. E aqueles homens reclamavam.
reclamavam, nunca estavam satisfeitos. Nunca estavam satisfeitos. Parece eu e você. Parece eu e você. É muito fácil a gente criticar. Nossa, como pode? Como pode? Mas eu sou assim, você é assim. Por isso nós temos que ser como Josué. Nós precisamos estar na tenda da revelação, na tenda da presença, na presença do nosso Deus, porque ali nós somos transformados, nós somos justificados, o nosso caráter é moldado, é na presença do nosso Deus. Você não é mais Oséias. Vira para o teu irmão e fala assim: você não é mais Oséias. Você não é mais Oséias. Sua mente hoje é nova, a sua identidade é nova, o seu destino é novo. Fala de novo para ele: você não é mais Oséias. Deixa Deus te usar aí, igreja. Vai, fala para ele: você não é mais Oséias. A sua mente é renovada hoje, a sua identidade é renovada hoje, e o seu destino é renovado hoje. Oh! Bota Josué 24:15. Josué 24:15. Agora nós avançamos um pouco na história. Josué está no final da sua vida, com mais ou menos 110 anos de idade. Conduziu o povo à terra prometida, venceu batalhas, vivia bem. Mas aí o que aconteceu de novo? O povo se perdeu. E Josué fala isso aqui, ó: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir aos deuses dos seus antepassados, adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém eu e minha família serviremos ao Senhor. Não, peraí, segura. Você não entendeu. O povo tinha entrado numa nova terra, o povo tinha conquistado uma nova terra, mas existia um povo naquela terra. E de repente esse povo começou a se corromper de novo com os deuses daquela terra. E Josué, sem forças, ele testifica novamente a sua fé. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que em nome de Jesus, nessa noite, você possa ter essa certeza de ser o guardião da fé da tua casa, de ser o guardião da fé da vida dos teus filhos, da sua família, da sua esposa, do seu marido. Então nós vamos declarar isso mais uma vez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos, igreja, vamos comigo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Essa é a nossa certeza, a nossa fé. É o que nós cremos, é o que nós confiamos. Não basta só vir à igreja terça-feira, não. Deus tem promessas de plenitude, é ser pleno em todas as coisas. Não é só acatar as migalhas que caem da mesa do rei. Eles te convidam a um banquete. Senta na mesa, existe um banquete. Eu quero acessar todas as gavetas que você não permite que eu entre. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Conclusão: a mudança começa agora. É hoje que o Senhor quer te tirar da confusão mental, te libertar das vozes antigas, te curar dos medos que estão enraizados no teu coração. Ele quer te dar um novo nome nessa noite. Deixa a tenda da murmuração nessa noite. Faça essa oração, fala: Senhor, eu quero deixar a tenda da murmuração. Eu quero deixar a roda dos murmuradores. E hoje eu quero entrar na tenda da revelação. Revelação de quem tu és, revelação de quem eu sou, de revelação do teu amor por mim. Deixe de viver como Oséias nessa noite, e levante-se como Josué. A sua identidade está sendo restaurada, a sua mente está sendo renovada, e a promessa está diante de você. Basta você crer.
Feche teus olhos. Pegue as suas mãos o mais alto que você puder. Faça uma oração sincera com teu Deus. Fala: Senhor, tira minha mente de escravo, Senhor. Se até hoje eu fui um Oséias, Senhor, sem perspectiva, achando que eu ia viver e morrer da mesma forma, mas em nome de Jesus, nessa noite eu me levanto como Josué, um homem livre, com mente livre, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai conquistar todas as promessas que Deus tem para mim. E eu não sou mais escravo do medo. Diga para ele: eu sou filho de Deus. Eu não sou, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar, vamos! Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso dar um grito bem alto, declara isso. Eu sou filho de Deus. Eu não sou escravo, eu não sou mais escravo. Diga: eu sou filho. Sou mais escravo do medo. Eu sou. Eu quero ouvir a tua voz declarando isso nessa noite. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu não sou mais escravo. Seja livre nessa noite. Declare com toda a tua fé: eu sou filho de Deus, herdeiro. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Mais uma vez, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nesse momento eu queria fazer uma ministração especial sobre a sua vida. Eu queria que você desse um passo de fé nessa noite. Se você entendeu essa palavra e você viu que essa palavra Deus falou contigo, que você precisa deixar a sua mente de escravo, deixar de ser Oséias com o destino fracassado e se posicionar hoje como Josué, aquele que vai tomar posse das promessas de Deus para a tua vida. Eu quero desafiar você a dar um passo de fé e vir aqui na frente. Queria chamar os pastores para vir aqui. Nós vamos ministrar sobre a sua vida. Nós vamos clamar, e uma unção de ousadia vai vir sobre a tua vida nessa noite. Um novo posicionamento vai vir sobre a sua vida. Vem. Sai do teu lugar. Dá um passo de fé nesse momento. Pastores podem ministrar sobre eles. Seu Deus, nosso Pai, nós clamamos, ó Pai, por libertação de mentes nessa noite, Pai. Libertação, Senhor. O Senhor preparou esse culto nessa noite, Senhor. O Senhor fez da sua forma, Senhor, porque teve um propósito. O Senhor quer alcançar alguém nessa noite. O Senhor quer transformar alguém. Essas pessoas se posicionaram nessa noite, dizendo: eu não quero mais ter uma mente de escravo. Eu não sou mais Oséias. Hoje eu me levanto como Josué. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
Cadê você que está com o seu pedido de oração? Levanta ele aí rapidão, vai. Levanta ele aí mais uma vez. Vamos lá. Levanta seus pedidos de oração. Nós, os pastores, ainda vamos estar aqui. Vamos ungir seus pedidos de oração. Nós queremos orar por todos vocês que estão aqui. Mas hoje eu queria aproveitar esse momento. Levanta aí, vai, levanta, vai orando pelo seu pedido de oração. Começa a orar pelos seus pedidos, vai orando, vai orando. Fala, Senhor Jesus, eu entro nessa terra prometida, Senhor Jesus. Eu entro nessa terra prometida que o Senhor tem para mim. Eu entro nessa terra prometida que o Senhor tem para mim. Márcio, por favor. Espera só um pouquinho, não puxa ninguém não, tá? Fica tranquilo. Olha só. Jean, você pode esperar só um pouquinho? Eu tenho um negócio que eu não ia falar não, mas eu vou falar. Segura um pouquinho o teclado. Hoje de tarde, eu tinha um momento de oração, de intercessão. Nós oramos, quebrando um monte de coisa. Não foi, Carla? A gente botou para quebrar aí com a galera. Depois eu saí de lá, saí ungindo várias salas aqui. Eu vi umas paradas erradas ali e comecei a guerrear também hoje. Ungi um monte de sala, estou para jogar umas coisas fora ali. Eu sinceramente eu creio que isso foi uma afronta de Satanás contra a gente hoje, querendo tirar o foco da mensagem do Léo, querendo tirar de repente a sua fé, querendo minar o seu coração. Mas eu quero dizer que o inimigo vai ser envergonhado hoje. Eu quero fazer algo assim melhor. Tudo que o diabo tentou armar, a gente vai desarmar agora. Porque hoje, se você veio aqui e a sua vida estava assim, fala assim, pastor, e agora eu estou falando sério, sem brincadeira e sem exagero. Se você hoje, a sua vida está representando realmente um momento onde você estava, fala assim, pastor, minha vida está um momento, está tudo dando errado. Minha vida, se eu falasse, cara, minha vida é trevas, é que nem isso, parecia esse culto, as coisas apagam, eu estou no meu trabalho, as contas não dão conta de chegar até o final do mês, a minha saúde está muito ruim, meu casamento está péssimo, eu estou deprimido, minha vida se resume a uma palavra, escuridão, trevas, tempo difícil, caos. Eu quero profetizar que hoje a luz de Jesus chega na sua vida. Se você é essa pessoa que tua vida está numa fase negra da sua vida, eu queria chamar para você vir aqui e a gente orar com força por você. E a gente vergonhar Satanás hoje, nesse momento. Vem para cá, Léo, debaixo dessa unção que você está aí. Vem para cá, Bispa Amélia. Vamos orar por essas pessoas. André, Fernando, vamos guerrear. Vamos nesse momento entrar numa oração. Carlinha, vem orar com o pessoal de intercessão também. Se tiver intercessão além de você. Vamos profetizar um tempo novo hoje, que a luz chega na escuridão, amém? A luz quebra toda a escuridão que há nesses lares, que há nas situações que eles têm vivido. Se a enfermidade, essa enfermidade cai por terra agora em nome de Jesus. Eu queria que você profetizasse luz, pastor, líder que está aqui hoje. Hoje é de você declarar mudança de realidade, mudança, declarar realmente, repreender Satanás da vida dessas pessoas. Hoje eu venho aqui, Deus, declarar, inimigo, você que tem enganado essas vidas. Você que nesses dias você tem realmente querendo fazer bagunça na vida delas, trazer realmente a falta de esperança, vontade de se matar, nós manifestamos você agora em nome de Jesus. Suas obras estão descobertas agora na vida deles em nome de Jesus. Que haja luz agora sobre todo intento das trevas, tudo aquilo que o inimigo tem tentado tirar da vida dessas pessoas, que o inimigo realmente tem tentado intentar contra a vida, tentado tirar a alegria, roubar o ânimo, roubar a graça, roubar realmente o vigor. Hoje em nome de Jesus, nós repreendemos Satanás agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de morte fora desse lugar agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão fora desse lugar agora em nome de Jesus. Nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, fora. Pega toda a sua bagagem, fora em nome de Jesus. Fora, em nome de Jesus.
Tudo aquilo que veio trazer dor, todo espírito tem trazido enfermidade, fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tentado roubar essas vidas, fora agora em nome de Jesus. Fora, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Se algo que está aí oculto, se tem algo agora que está escondido, nós repreendemos agora. Seja manifesto e vai embora agora em nome de Jesus. Você e toda a sua bagagem na vida dessas pessoas, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga vida, vida, devolvemos vida agora em nome de Jesus. E declaramos que o Senhor tem um plano para a vida dessas pessoas. Que haja luz, que haja mudança de quadros. Agora em nome de Jesus. Nós abençoamos agora o teu povo, Deus. Em nome de Jesus. Nós não seremos mais os mesmos a partir de hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde a falta de esperança, fora agora em nome de Jesus. Volta a vida, volte vida, volte vida, volte a vida, volte a vida agora, em nome de Jesus. Vontade de se matar fora do nosso meio, em nome de Jesus. Falta de esperança fora do nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro portas abertas, solução, novos caminhos, vitória, vida, 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 vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E agora já esperar aqui. Queria chamar os nossos pastores para ficar aqui. Nós vamos ungir os pedidos de vocês, viu? Devido ao avançar do horário, eu quero abençoar vocês em nome de Jesus, todos vocês aqui, que vocês vão para a casa de vocês na paz, debaixo da graça do Senhor, realmente recebendo aquilo que vocês vieram receber. Que essa palavra seja uma realidade na vida de vocês. Deus muda histórias hoje. Calma aí, Márcio, espera um pouquinho, só um pouquinho. Eu estou abençoando as pessoas. Você seja abençoado agora em nome de Jesus. Que essa mudança de realidade, assim como aconteceu na vida do filho de Num, que ele saiu de Oséias para Josué, um homem incrédulo, para um homem que conquistou, que ganhou, um homem que conquistou territórios, um homem que teve avanços, vivenciou novas realidades, derrubou gigantes. Hoje, em nome de Jesus, essa realidade torna-se uma realidade na sua vida. Não é ficção, é realidade. Nós profetizamos isso sobre você, sobre a sua casa, sobre essa família, em nome de Jesus. Então vem para cá, recebe a sua oração e você já está liberado para ir para sua casa, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe você, você que nos assistiu também, Deus abençoe você. Estamos encerrando o nosso culto aqui em nome de Jesus, amém? Então pode sair do seu lugar, que vem pelo meio aqui, quem quer receber oração nos seus pedidos. Nós vamos orar por vocês também, agora nesse momento.